E quem morava ali no bairro, quem era? Era o seu Benedito, a Maria Portuguesa em cima, a Dona Catarina, que era minha mãe, o seu Júlio, que veio falecer, que ele era fiscal de bonde também. Hoje mora a família dele lá, o seu Júlio morreu. Hoje mora o Júlio, que é o neto, né? Rosária, mora ali, Rosário. Depois o seu Antônio, tinha um açougue ali, que era o seu Antônio, hoje mora lá ainda, né? O seu Antônio, que é um sobradão. Depois tem ali que morava o Tiãozinho, que era para baixo, onde era o açougueiro morava o Joãozinho, o Sarrinho, que morava ali. E hoje é a casa do seu Antônio. Depois tinha a outra casa, depois a outra da casa da Sônia, que até hoje mora lá. A Sônia, não sei se ela nasceu nessa casa mesmo. Tem a Sônia, e depois da Sônia vem a casa da Dona Rosa, e depois da Dona Rosa tinha a casa que era do Adalto ali, tinha que a gente assistia televisão nessa casa, que tinha um coqueiro na frente, né? E depois, isso naquela época. Nessa casa, futuramente depois veio morar a Helenice, uma amiga nossa lá, que morou nessa casa aí, né? Depois, para baixo, tinha um pessoal que morava aí, eu não lembro o nome dele. Depois era a casa da Ana. Depois da casa da Ana Maria, que morava o Toninho e o Zezinho, que era o irmão dela, na próxima casa, onde morava a Marleninha, né? E descendo tinha outro pessoal, que a gente não se dava muito, e depois tinha a casa do Agostinho. Descendo a casa do Agostinho tinha a casa de onde morava o Tico, que a avó dele era benzedeira, né? Depois da casa do Tico tinha a casa do Negro, do Beto, tudo morava ali. Depois da casa, tinha uma casa, que moravam os portugueses ali. Da outra casa era onde era a sede, né? Depois virou a fábrica de esmalte. Depois descendo na casa do Gamba. Depois da casa do Gamba era o seu José Carvoeiro, que morava ali, era uma carvoaria. Depois era a vila, a casa do Jurandir, né? Que até hoje mora lá o Jura. O Jura deve estar com 75 anos, provavelmente. Depois da casa do Jurandir tinha uma vila, e ele morava o Tony, o Gera, o Demar, tudo que jogava bola, que ele morava nessa vila, né? Tinha a mãe do Demar, tinha muita amizade com a minha mãe, do Gera também tinha muita amizade. Ela sempre fazia nas quermesses da Santa Terezinha, ela sempre fazia cuscuz. O primeiro cuscuz eu comi dessa mulher, eu não conhecia cuscuz. Nós fomos comer cuscuz lá que ela fazia, nessa quermesse. Sempre tinha quermesse, porque não existia Francisco de Sá, a gente ia para lá. Depois de lá tinha a casa da Meire, hoje tem construído um prédio. Ia descendo até lá embaixo. E foi até mais lá embaixo na casa que eu nasci, que era na esquina da Dom Bernardo com aquela rua lá embaixo, que eu não lembro o nome, a ruazinha lá. Era a casa da Dona Isulina. Ali tinha um lago e tinha patos, que era um brejo, tudo ali era brejo. Do lado esquerdo, do lado direito, tudo era brejo. Então quando você chegava nessa época, era tudo terra, falando dos anos, vamos dizer assim, anos 60, 50, 60, aí nesse lugar era tudo brejo. E para cima dessa casa da Dona Isulina tinha uma vila, que era um cortiço, que morava ali um monte de gente aiada ali, sempre tinha pau. Eu tinha 4 anos quando eu morei ali, eu nasci na casa do lado. Aí eu nasci ali, quando tinha 4 anos eu subi para morar na casa lá de cima da Dom Bernardo, que meu pai comprou em 1948 o terreno, né? Bom, voltando lá embaixo, a Dom Bernardo, para chegar lá em cima na Santo Irineu, era uma pontezinha, tinha uma ponte, e tinha o rio Piranga era ali, uma ponte de madeira. Não tinha ponte de concreto. Quando você atravessava a pontinha, do lado esquerdo tinha uma fábrica de tacos, tinha uma fábrica de boneca, que fazia boneca de louça, o corpo de pano, e do lado direito tinha um campo de malha, né? Jogava malha, a gente fala maia, jogar malha, vamos jogar malha e tal, mas era campo de malha. Em frente do campo de malha era a padoca, que até hoje está lá a padaria Padoca. Isso daí eu estou falando onde é Abraão de Moraes hoje. Ali é Abraão de Moraes. E seguia, subindo ali, tinha todos aqueles moradores, eu conhecia todos. E na época, o ônibus, os primeiros ônibus que tinha, ele vinha até
na rua Santo Irineu com a Luiz Góes, ali era o ponto final. Todo o pessoal para pegar o ônibus ia a pé até Santo Irineu e dali que ia para o centro. Não tinha ônibus para cá, não tinha nada. E no Jardim da Saúde também não tinha. Depois que veio, acho que era o 115, e que ia até quase na entrada da Cursino. Você entrava na Avenida Bosque, chegava na Cursino, naquela primeira travessa ali era o ponto final do ônibus. E era tudo terra. A Cursino era tudo um areião. Era uma areia, terra vermelha, quando passavam os carros, levantava aquela poeira, toda a Cursino, todas as casas era vermelha, era pintado de terra vermelha, toda, que levantava poeira. Ele jogava aquele cascalho em cima, depois que asfaltou demorou muito tempo, né? Para ser asfaltado aqui. Aí, voltando ali para Dom Bernardo, né? Aonde tinha a igreja, eu não lembro o que tinha lá, que depois, com a ajuda do doutor, teve uma pessoa que muita gente talvez nem conheça, que faleceu algum tempo atrás, que era o doutor Rosmanino, né? Doutor Eduardo Campos Rosmanino. Ele contribuiu muito nesse lado da futebol, da sociedade. Então tinha o Grêmio lá no bairro, lá, né? Tinha o campo do Suzano, tinha, não lembro os nomes dos times lá. Ele sempre estava na frente ali, ajudando. Ele chegou a ser deputado, não sei, estadual, federal, que ele foi, ele chegou a ser deputado. Então era um homem que sempre ajudou no bairro. Ele foi um dos fundadores da associação Vila Gumercindo. Na época funcionava, no tempo dele funcionava a associação, tinha bailes. E a associação não era aqui na Vigária, a associação era na rua que ele morava lá. Na rua onde ele tinha a casa dele, na frente da casa dele. Dom Pedro, uma coisa assim, o nome da igreja, da rua, uma travessinha, era um sobradão, a gente ia dançar lá, tinha um terraço na frente, e toda a molecada, já rapaziada, ia dançar no tempo do Rei Conif, as moças do Rei Conif, a gente dançava toda ali na sociedade. E ali tinha o Carlinho Carioca, tinha o Rúmulo, tinha o Edgar, tinha a Verinha, que era uma moça, menina assim, ela tinha um cabelo escuro, uma baixinha, e ela tocava uns bandolim na turma dos crentes, lá ela que tocava. E tinha um barbeiro aqui na Jussara, que era, não lembro o nome do senhor, era um carecão, que ele tocava algum instrumento também ali. Então eles, no bairro, quando chegava de sábado ou domingo, eles faziam uma roda assim, todos aqueles crentes, e a Verinha estava sempre no meio lá. E ela era amiga nossa, essa Verinha. Depois, na Rua da Feira, onde tem a feira de sexta-feira, lá embaixo tinha o Zezinho. O rapaz, numa travessa que sobe ali, que vai para Dom Lúcio, né? Ali morava o Zezinho. Nunca mais vi esse pessoal aí, porque como eu trabalhava nessa época, trabalhei na Stifson, né? Tinha uma fábrica de televisão aqui no bairro, trabalhei, e ali eu conheci o Dásio, que trabalhou lá, o Manuel. Dásio Manuel trabalhava no estoque. Depois tinha a Marli, ela era secretária do doutor, do senhor Ernesto, e tinha o Carlos, que era o dono da Stifson. A Stifson era uma montadora de televisão, e eu trabalhei ali na linha de Ioki, montava o Ioki, uma peça que vai na televisão. Trabalhei pouco tempo, depois fui trabalhar para a Valita, e de lá eu segui outras carreiras na computação, né? E ali no bairro, né? Então, continuando, depois a sociedade mudou para Vigário Bernardes. Aí teve vários bares, tinha as festas de cerveja, a gente não perdia nenhuma festa de cerveja. Toda festa de cerveja a gente estava lá. Hoje em dia eu nem sei quem está mais na frente da associação, e não sei se eu pelo menos não fico sabendo se é divulgado, se tem ainda essas festas de cerveja, né? Mas é uma pena que o povo se encontrava, porque naquela época não tinha internet, não tinha nem televisão, não tinha, então era ponto de encontro, onde o pessoal se encontrava.
nas quermesses que tinha na Santa Terezinha primeiro, depois na São Francisco de Sales. Na São Francisco de Sales só tinha uma capelinha pequena. Quando o doutor Eduardo inaugurou, junto com os padres, veio o frei principal lá da cidade, Dom Ernesto, não lembro o nome dele, esteve aí presente e a gente estava lá, junto também, né? Quer dizer, junto eu era menino, rapaz, né? E quem estava lá era o seu doutor Eduardo, que controlava aquele pessoal daquele lado. Do lado de cá não era tanto, né? Mas era lá que o doutor Eduardo ficava mais. E ele era um médico do centro de saúde, ele era responsável pelo centro de saúde, né? E então tinha as pessoas que gostavam do doutor Eduardo e tinha as pessoas que não gostavam dele, porque ele era um médico, ele era muito exigente, queria todas as coisas do jeito certo. E muita gente era folgada, não fazia direito, ele acabava dando um esculacho naquela pessoal, então esse pessoal não gostavam dele. Mas ele era um homem correto e trabalhador. Uma vez eu fiz um baixo-assinado que eu queria que fizesse uma rua aqui no fundo da Barroca, da Dom Bernardo Nogueira, com a outra rua lá do outro lado, aí era um riacho, então eu queria que asfaltasse. E eu fiz um baixo-assinado e fui atrás do doutor Eduardo, e ele me atendeu, se prontificou, nós fomos juntos conversar com o prefeito na época, né? E foi muito atendido e, bom, foi sempre assim. Tem várias histórias aí que eu não vou contar aqui, senão fica muito longo, né? E tinha o parquinho de diversão, eles encontravam na quermesse, e aqui no ponto final tinha sempre um ponto que tinha um parquinho, ou fazia circo, era ali onde depois foi o Preciso, né, o Colégio Preciso. E tinha lá em cima, onde tem um posto de gasolina hoje, que é a Cursino com a Santa Cruz, ali também eram os circos, que tinha sempre o circo ou o parque de diversão. Então a gente estava sempre por aí, entendeu? No bairro tinha uns vendedores, mascate, tinha uns turcos que passavam aqui na rua, eles vendiam tudo em prestações para as mulheres, vinham com uma mala, então ele chamava todo mundo de primo, só primo, tudo era primo para aqueles turcos lá, né? E eles faziam uma ficha, a pessoa comprava uma coxa, por exemplo, eles faziam em 7 meses, sei lá, em prestações para as pessoas pagarem. Depois tinha um outro que passava na rua, que ele vendia meia, então eu falava meiance, então era conhecido também esse daí. Tinha um que vendia, aí fala assim, tem leite em pó, tem pimenta em grão, tem sabão e tem agrião, sei lá, ele fazia uma música assim, que era muito famoso também. Ele afiava a faca, vendia coisa, ele andava pelo bairro também, né? E tinha uns portugueses que moravam aqui em cima, para cima próximo da rua Luiz Góes ali, da Santa Irineu, ali para cima, ali tinha uns pastos, então moravam os portugueses, e ele andava pela rua Dom Bernardo Nogueira, pela rua, pela Vigário Albernaz, eles levavam um monte de cabra junto, 10 cabros, e tudo junto, e o que fazia? Eles vendiam leite da cabra. Então, conforme ia andando, parava numa esquina e vinha todas aquelas mulheres, as vizinhas, vinha comprar, isso na Vila Comerciante, vinha comprar leite da portuguesa, assim, a portuguesa e os filhos, né? Então tomava conta das cabritas. Quando terminava uma cabrita, aí